Olá pessoal, hoje eu trouxe mais um resumo para vocês. Dessa vez é o livro do Kenneth Hagin, Tenha Fé em Sua Fé. Vamos lá, capítulo 1, Tenha Fé em Sua Fé. Hebreus 11:3 fala: Pela fé entendemos que foi formado o universo pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, o visível, o oceano, ele foi feito do que não existe, ele não foi feito de água, com a água. Deus pegou a água e pronto, fez o oceano. Ele usou a palavra. E de acordo com essa questão de usar a palavra, Marcos 11:23 está escrito: Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Observe mais duas coisas sobre o versículo 23. Primeiro, ele crê em seu coração. Segundo, ele crê que o que ele diz acontecerá. Outra maneira de dizer isso é, essa pessoa crê que sua fé em Deus funcionará. E quando a palavra de Deus sai da nossa boca, podemos ter a confiança que ela fará acontecer o que falamos. Em outras palavras, nossa própria fé em Deus funcionará. Precisamos ter fé em nossa fé. Ou seja, precisamos ter fé que a nossa fé em Deus funciona. Como diz a palavra, aquele que crê que acontecerá aquilo que ele diz, assim sucederá. Ou seja, nós precisamos ter entendimento que a palavra de Deus na nossa boca é a mesma coisa que o próprio Deus tivesse falado. Que a palavra dele é imutável. Capítulo 2. Deus não tem favoritos, Deus não tem filhos prediletos. Por que algumas pessoas não têm fé em sua própria fé? Porque não acreditam que a fé delas em Deus funcionará. E por que elas não acreditam que não funcionará? Eu sei por experiência própria que muitas pessoas têm a fé na minha fé e na fé dos outros. Eu creio 6 horas, 6 horas por mim, mas elas não têm confiança de que a fé delas em Deus funcionará. Por alguma razão, elas não acreditam em si mesmas, não acreditam no que Cristo fez por elas e não acreditam em quem e no que elas são em Cristo Jesus. Elas têm a sensação de não serem boas o bastante. Elas sentem que a sua fé não é forte o bastante, estão conscientes de todas as falhas e fraquezas e aceitam imediatamente toda a condenação que ouvem ser pregada a elas a partir do púlpito. Então, estão sempre dispostas a acreditar em tudo contra elas mesmas, na sua indignidade, na sua inaptidão, na sua fraqueza, na sua falta de fé e por aí vai. Um fato bíblico que me deu fé foi este: Deus, o meu Pai Celestial, não tem filho nenhum favorito. Ele ama cada um de nós com o mesmo amor. Então, se ele pode fazer aquilo pelo fulano, ele pode fazer isso por mim também. Eu lembro que uma vez eu estava passando por uma enfermidade e eu estava assistindo um vídeo no YouTube. E a ministra estava dizendo que estava com a mesma enfermidade, tinha estado com a mesma enfermidade, mas que seu filho foi curado. Só que era uma enfermidade assim, bem comum, que tipo, oxe, todo mundo tem isso, então para que eu vou orar? Só que eu falei, oxe, Senhor, você não tem filhos prediletos, não. Então, se ela recebeu, eu também posso receber, eu creio. Aí comecei a confessar a minha cura. Resumindo a história, eu fui curado. O Filho de Deus foi redimido das mãos do inimigo. Cada um de nós foi redimido. Satanás foi vencido por Jesus por sua causa. Satanás foi derrotado por minha causa. Quando eu falo assim, a minha fé cresce. Ou seja, quando você vai trazendo as verdades de Deus e colocando para fora, o seu espírito ele fica empoderado. Satanás não tem mais domínio sobre nós. Satanás não é nosso Senhor ou nosso Mestre, mas Jesus é. Satanás não tem direito de nos governar com pecado, doença ou qualquer outra coisa que pertença a ele. Essa redenção pertence a todo crente. Ela é minha propriedade pessoal e sua propriedade pessoal. Para aumentar a sua fé, repita em voz alta: ela é a minha propriedade pessoal, ela é a minha redenção, ela pertence a mim. Cristo foi o nosso substituto. Isso significa que ele tomou o nosso lugar. E quando ele tomou o nosso lugar, ele fez bem feito, viu? Ele não deixou espaço para precisa fazer mais isso, eu preciso fazer uma campanha, eu preciso dar 7 voltas, subir no monte, descer no monte. Não, já foi completo. Tudo que acessa aquilo que Jesus conquistou para nós é a fé. Capítulo 3. Como vencer o diabo? Colossenses 2,15 fala: E Jesus, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando o versículo diz despojando, o que isso realmente significa? Do que Jesus despojou Satanás? A resposta é da sua autoridade sobre o homem. 1 João 4,4 fala: Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido,
porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. Observe que ele não disse que nós os venceremos, mas que nós já os vencemos. Como poderíamos ter vencido esses demônios? Porque o que Cristo fez foi computado em nosso crédito. Ele fez isso como nosso substituto, é como se eu estivesse lá naquele momento. Ele fez isso no meu lugar e Deus o computou. E isso é meu crédito, como se fosse eu quem tivesse feito. Ou seja, tem uma música do Dedo do Trono, que é uma versão, que diz o seguinte: e volta com a cabeça do inimigo, bem antes de eu lutar. Nem me lembro, mas resumindo, diz assim, ó. Bem antes de eu lutar, você já saiu pra guerrear. E volta com a cabeça do inimigo e diz que sou eu que tenho vencido. Ó, ele chama a cabeça do inimigo e falou: ó, foi você que venceu. É isso que aconteceu. Alguém poderia argumentar. Mas se fosse tão fácil assim. Mas é assim. É simples de entender, é simples de receber. Só que a gente já construiu tanta ideia, tantos ideais, tanta coisa na nossa cabeça, que fica complicado a gente receber, porque a gente colocou muita dificuldade. Não pode ser fácil demais, né? Se não for, e se houver uma mentira na Bíblia, então toda a Bíblia é uma mentira. Já que não é bem assim, então esse versículo é uma mentira. E se existe essa mentira, então toda a Bíblia é uma mentira. E se toda a Bíblia é uma mentira, então não existe Deus. E se não existe Deus, então o Senhor Jesus Cristo não é Senhor, ele não é o Filho de Deus, é uma falsificação. E se Jesus não é Senhor, então não existe nem céu nem inferno. E se tudo fosse assim, uma mentira, então o túmulo seria um lugar sombrio e sem esperança. E a vida seria uma bolha vazia. Meus amigos, a palavra de Deus é verdadeira. Jesus é o Filho de Deus. Há um céu a ser conquistado e há um inferno a evitar. E esse versículo não é uma mentira, ele é um fato. Vós sois de Deus e já os tendes vencido. 1 João 4,4. Bem, alguém pode perguntar: se nós os vencemos, por que eles ainda nos causam tantos problemas? Porque nós não sabemos que os vencemos. Nós não sabemos o que a Bíblia diz sobre isso. Quando você sabe o que a Bíblia diz, não precisa que outra pessoa exercite a fé dela em seu lugar. Quando você sabe o que a Bíblia diz, você pode simplesmente rir quando o diabo se aproxima de você. Porque você tem o conhecimento que ele é um inimigo derrotado. Não tem arma nenhuma. Não se trata de se gabar ou gloriar do que você é na carne. Afinal, você não é grande coisa na carne. Estamos falando sobre quem você é em Cristo. Não é que você fala: não, eu sou o maioral, o poderosão. Porque nós somos o que somos por conta de Cristo. Só e somente. Na mente de Deus, nós ressuscitamos com Cristo. Não é de admirar que João tenha dito que nós vencemos o maligno. Vencemos o inimigo. Podemos tornar essa passagem de Efésios pessoal para nós, dizendo com confiança: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que me amou, e estando eu morto nos meus delitos, me deu vida juntamente com Cristo. Pela graça fui salvo, ou curado, e juntamente com ele me ressuscitou e me fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Caro amigo, é quando você toma o seu lugar e começa a assumir seus direitos e privilégios que Deus começa a lhe responder, porque Deus ele responde a fé. Deus não responde a choro, a lamentação, mas a fé. Se você dá uma resposta de fé para Deus, ele responde a sua resposta. Tá entendendo? Se essas verdades ainda não foram registradas em seu coração, elas precisam ser. São fatos bíblicos que edificarão a sua própria fé e que o ajudarão a crescer até onde você possa crer em Deus por si mesmo, sem ter que depender de outra pessoa. Porque se todas as vezes na vida, você for conquistar algo, você tem que depender da fé de alguém, você não vai muito longe não, porque na hora que não tiver essa pessoa, não tiver essa muleta, você vai desistir. E quando você chegar a um lugar onde sabe que a sua fé em Deus funcionará, você se tornará perigoso para o diabo. Você fará com que o inferno tenha medo de você e o deixará infeliz. Mas enquanto não chegar a esse lugar, embora você possa ser salvo e cheio do Espírito Santo, o diabo manterá em desvantagem. Ele fará uma bagunça no seu corpo e dominará a sua vida. Conheça os fatos da palavra de Deus, o que lhe pertence e quem é você nele. E o melhor momento para exercer fé é quando você estiver em dificuldade, é quando você estiver doente, é quando você estiver sem esperança natural. Nesse momento é onde a fé tem um espaço para agir.
Capítulo 4. Você é justo. 2 Coríntios 5:21 fala: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que significa justiça? Em primeiro lugar, significa uma posição de justificação diante de Deus. Ninguém tem uma posição melhor diante de Deus do que você. Além do mais, você nunca terá mais justiça. Você nunca estará mais justificado diante de Deus do que agora. Quando você chegar ao céu, não será mais justo do que é neste mundo. É igual amado pelo Senhor. Você nunca será mais amado do que você é agora. É sempre fácil acreditar em uma coisa sobre Jesus. Algo bom, algo que ele fez, algo em favor dele. Mas é difícil crer em algo bom sobre você mesmo, porque você foi programado para ter uma mente negativa. O mundo inteiro foi programado negativamente. Tem um livro aqui do filho do Kenneth Hagin, que é Como se manter positivo em um mundo negativo. Muito bom. Mas se você não tiver a mente renovada por esses fatos bíblicos, continuará sendo uma pessoa negativa e perderá as bênçãos de Deus. Mesmo que tenha nascido de novo, tenha sido cheio do Espírito Santo e fale em línguas, você estará sempre em uma batalha. Você andará em derrota e fracasso. Porque na sua mentalidade você não merece, você não presta, está sempre em falta com o Senhor. A Bíblia, na verdade, me diz que eu estou revestido de sua justiça, da dele e não da minha. Justiça para nós significa mais do que uma posição reta diante de Deus. Essa justiça dá a você e a mim o privilégio de estarmos na presença de Deus Pai, como se nunca tivéssemos feito nada de errado, nem cometido um único pecado. É assim que Deus nos vê. E como Deus olha para nós? Como se nunca tivéssemos feito nada de errado. Lembre-se de que ele disse: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Isaías 43:25. Se Deus não se lembra que você fez alguma coisa errada, por que você fica lembrando disso? Vai dando espaço para o inimigo na cabeça, né? Enquanto o diabo puder manter você pensando nos seus próprios erros e falhas do passado, ele também o manterá em desvantagem e impedirá a fé de funcionar. Mas se erguer a palavra de Deus contra o diabo e rir dele, você o colocará para correr todas as vezes. Aprenda a permitir que a natureza do próprio Deus no seu espírito o domine. É fato que todos nós temos uma natureza diferente na carne, mas não devemos permitir que o nosso corpo nos domine. Capítulo 5. Quem é você? Espiritualmente falando, você nasceu de Deus. Você tem a natureza de Deus. A vida de Deus está no seu espírito. Você é filho de Deus. Ele é o seu pai. Você pode dizer: ele me declarou justo, ele me fez justo, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Faça esta confissão em voz alta: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Feche os olhos e diga: ouça sua voz dizer isso vez após vez. Eu sei quem eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, sou um filho de Deus, sou herdeiro de Deus, sou cordeiro com Jesus Cristo, sou a justiça de Deus, aleluia, e por aí vai. E vai colocando aí o que a palavra fala. Capítulo 6. O nome de Jesus e você. Eis outro fato da Bíblia. O nome de Jesus pertence a todo crente, a todo filho de Deus. Ninguém tem mais direito de usar o nome de Jesus do que você. Jesus declara que todo que pedir em seu nome, ele dará. Então, eu assumo meu lugar sem medo. Eu imponho as minhas mãos sobre os entes queridos que estão doentes e digo: em nome de Jesus, doença, deixa este corpo. E nunca mais toque nesse meu ente querido outra vez. Glória a Deus, você tem o direito de fazer isso. O nome de Jesus pertence a você. Para fazer essa verdade penetrar no seu espírito, repita essa confissão em voz alta. Cristo me disse isso. O nome de Jesus me pertence. Em nome de Jesus, eu imponho as mãos sobre os enfermos e eles são curados. O nome de Jesus pertence a mim pessoalmente. O nome de Jesus é propriedade pessoal de todo crente. Ninguém tem mais direito a usar esse nome do que eu. O nome de Jesus me pertence. Toda autoridade no céu e na terra está contida nesse nome. E esse nome me pertence. Tem uma palavra, tem um texto que fala que nós carregamos o nome da família, pelo qual recebe o nome toda a família. É o nome de Jesus. Então nós estamos em uma nova aliança, uma aliança superior, que o nome de Jesus nos foi dado. Somos embaixadores desse nome aqui na Terra e nós podemos usar esse nome. Aí aqui ele vai falar, né, sobre o irmão que não podia andar, mas que ele cria que o Senhor poderia curá-lo. E
Ele passava a noite, né, foi dormir dizendo: eu creio que o poder curador de Deus está operando em mim. E enquanto ele estava dormindo, né, ele foi ministrado pelo Senhor. E ele cria: não, talvez se alguém pôr as mãos sobre mim eu vou ser curado. Ele cria. E ele manteve o interruptor da fé ligado. Era o que permeava a cabeça dele. Se a gente quer ter uma vida vitoriosa, uma vida de fé vitoriosa, nós temos que estar em ambientes onde a fé seja elevada, cortar relacionamentos com pessoas que querem minar a nossa fé e crer no Senhor de todo o nosso coração, crendo que a palavra dele fala e encher o nosso coração com o que ele diz. Mas o que aconteceria se ele não tivesse mantido esse irmão, não tivesse mantido o interruptor da fé ligado? E se ele tivesse dito: bem, os irmãos impuseram a mão sobre mim, mas não funcionou. Isso não é fé, não é? Não, isso é incredulidade. Porque o que acontece? Ele queria que o Senhor iria curá-lo. Então ele foi na igreja, os irmãos impuseram as mãos sobre ele, e só que ele não foi curado na hora. Só que na hora que ele foi dormir: Senhor, muito obrigado porque o teu poder opera em mim, a tua cura opera em mim. Se ele tivesse falado: então, colocou a mão em mim, horário, e do mesmo jeito, isso seria incredulidade. Mantenha o interruptor da fé ligado em relação às coisas que você está crendo em Deus para fazer. Faça esta confissão: tenho fé na minha fé. A minha fé em Deus funciona. Não preciso aprender de outra pessoa para crer em Deus por mim. Em Cristo eu venci o diabo. Em Cristo posso me apresentar na presença do Pai como se eu nunca tivesse cometido um único pecado. Com Cristo sou cordeiro de todas as bênçãos e provisões do céu. Ninguém tem mais direito de usar o nome de Jesus do que eu. Quando eu exerço a minha fé em Deus, de acordo com a sua palavra, eu recebo os resultados que ela promete. A minha fé em Deus funciona. E é isso aí, pessoal. Sejam abençoados na prática da palavra. Valeu, pastor.